No século 26, um grupo de raças alienígenas se reuniu para formar uma aliança militar chamada de Covenant. Eles acreditam que o mundo circular das super-armas, conhecido como Halo, fornecerá um caminho para a salvação e declarará à humanidade uma afronta aos seus deuses, dando início a uma campanha genocida para matar todos os humanos. E em 2552, na colônia humana Madrigal, Akuan e seus amigos vagam pela floresta em busca de uma planta para se divertirem, mas de repente Akuan escuta um barulho e deixa o grupo para investigar, descobrindo uma nave pousada nas proximidades com luzes brilhantes dentro de uma caverna. Aterrorizada, ela corre para alertar os seus amigos, mas os inimigos os alcançaram primeiro, iniciando um ataque mortal. O grupo foge, mas o fogo inimigo os alcança, matando-os um a um. Akuan consegue se esconder e dispara um sinalizador para alertar o posto insurgente, que se prepara para a batalha. Ela entra no posto antes do fechamento, avisando ao seu pai sobre os ataques, mas ele não liga muito porque ela estava falando e se esconde com os outros civis. Os alienígenas atacam o posto, matando indiscriminadamente. Quando Akuan procura pelo seu pai, um alienígena ataca o abrigo, matando todos lá dentro. Nesse momento, os Spartans, uma tropa de super soldados geneticamente modificados, chegam e começam a lutar contra os alienígenas, mostrando superioridade com a sua armadura e armas avançadas. Akuan procura o seu pai, mas um alienígena sobrevivente o mata antes de ser morto pelo Master Chief. A batalha acaba resultando na morte de 20 guerreiros alienígenas de elite e 150 civis, deixando Akuan como a única sobrevivente. Após a luta, os Spartans partem para ir procurar a nave inimiga, deixando Akuan sozinha. Ela decide segui-los, e os Spartans descobrem que os alienígenas estavam escavando algo na caverna e encontram uma relíquia. Ao tocá-la, o Tiff tem uma visão incrível. Eles perseguem o último alienígena, que foge e torna-se invisível e escapa, derrubando Akuan no processo. O alienígena chega à sua nave, simplesmente decolando. Mais tarde, no Comando Espacial das Nações Unidas, a Dra. Halsey convence a almirante Parangowski a deixar ela estudar a relíquia ao invés de simplesmente guardá-la. Ao sair, a Parangowski percebe que a Halsey ainda estava trabalhando em um projeto que deveria estar em pausa, e diz a ela para se livrar dele. A Halsey entra em uma sala para revelar uma cápsula com um corpo estranho dentro, mas ela hesita em encerrá-la. Enquanto isso, no centro de comando do Covenant, o hierarca visita a Make, a única humana que eles criaram como abençoado. Ela previu a localização da relíquia, e fica chocada ao escutar que outra pessoa além dela pode ativá-la. Voltando para Akuan, ela acorda e entra em pânico ao descobrir que estava na nave dos Spartans. Um holograma da doutora Miranda aparece, pedindo a Akuan um favor: gravar um vídeo alertando as outras colônias sobre a ameaça da Covenant, para que parem de lutar contra a UNC e todos os humanos possam lutar juntos contra os alienígenas. No entanto, após passar toda a sua vida lutando contra a propaganda do governo, Akuan se recusa a participar, a menos que aceitem pagar com a liberdade para sua colônia. Depois, o Master Chief alimenta Akuan e descobre que eles já se encontraram antes, e foi ele quem matou a mãe dela. Mas a conversa deles é interrompida quando ele recebe uma mensagem dizendo que Akuan deve ser eliminada. Ele fica tão chateado que decide desligar as câmeras de segurança na base. A Parangowski fica furiosa, então a Halsey explica que a relíquia parece ter desenvolvido as memórias e sentimentos ao Master Chief. Para controlar a situação, ela reduz o oxigênio na nave para 0 para matar Akuan, mas apenas 40% na armadura do Master Chief é o suficiente para que ele continue e abra os painéis da nave, permitindo a sobrevivência da Akuan. A Parangowski não aceita mais a insubordinação e ordena que os fuzileiros explodam a nave quando ela se aproximar. Na nave, Akuan pega uma arma e ameaça o Master Chief, achando que ele é quem tentou matá-la. Para ganhar a sua confiança, ele retira o capacete, revelando que seu nome é John. Akuan concorda em trabalhar juntos e atira na inteligência artificial da nave para mudá-la para o modo manual, para que o John possa pilotar para longe. Infelizmente, um canhão os atinge primeiro e a nave cai no chão. Vendo todos os soldados se aproximando, o John decide tocar na relíquia novamente. A visão mostra sua família e o seu eu mais jovem desenhando a relíquia. Nesse momento, a relíquia emite uma onda de energia por toda a base, causando a perda total de energia e desativando todas as armas. No entanto, a nave recebe energia extra, então o John e a Akuan voam para escapar. Em um flashback, o John relembra 22 anos antes, quando ainda estava em treinamento e encontra o Soren, seu amigo que lhe fala sobre seguir seus sonhos. De volta ao presente, Akuan vê um brilho ao redor da nave, e o John explica que estão usando um método especial de viagem chamado Sleep Space.
Eventualmente, eles se encontram no meio de um campo de asteroides e o John usa reflexos rápidos para pilotar ao redor deles sem causar danos. Ao deixarem o campo de asteroides, encontram uma estação espacial escondida conhecida como The Rumble, que operava fora da lei. Os moradores imediatamente sacam as suas armas e tentam bloquear o caminho do John com um veículo, mas ele desvia facilmente. Nesse momento, o líder da estação pede que abaixem as armas, revelando ser o Soren mais velho, que recebe o John calorosamente e informa sobre uma recompensa na cabeça da Quan. Enquanto isso, a UNC realiza uma reunião especial para discutir a situação. Eles querem que o John seja eliminado, mas a Halsey vai contra os desejos da Parangolsky e revela um novo programa chamado Cortana, que é a próxima etapa da evolução humana e pode substituir a consciência dos Spartans por uma inteligência artificial, tornando-os mais controláveis. A Parangolsky não tem escolha a não ser aprovar um teste da Cortana. Em Madrigal, o político Gret mata todos os rebeldes ligados ao pai da Quan. Mais tarde, ela e o John mostram ao Soren a relíquia, mas quando ele a toca, nada acontece. Eles decidem procurar um eremita que foi cativado dos Covenant e reconhece a relíquia como um objeto importante para eles. A religião explica sua busca pela galáxia por mais peças. Quando ele a toca, nada acontece, porque apenas os abençoados podem ativá-la. Então, ele joga no John, que a pega com a mão. A relíquia imediatamente brilha na forma de um anel e dispara uma onda de energia, causando no John outro flashback, durante o qual ele vê o corpo morto da sua mãe. Quando o John sai dessa situação, o Red grita que o anel é Halo, a super arma que os alienígenas querem, porque assim eles conseguiriam acabar com a humanidade. O Red acredita que o John deve destruir a relíquia e morrer para salvar a todos. Perturbado pela revelação, o John decide que ele precisa da ajuda da UNC para lidar com essa arma perigosa. Ele pede ao Soren que cuide da Quan e depois parte na sua nave. Pouco depois, ele chega à base e é imediatamente preso, enquanto a Halsey leva a relíquia para estudar. Em seguida, outro flashback mostra o planeta Oben, uma colônia humana dedicada ao salvamento de resíduos. Enquanto todos trabalham, duas crianças se escondem para ler uma história juntas. Eles conseguem ver os personagens se beijando e decidem tentar aquilo, mas são interrompidos pelos guardas. Os guardas perseguem eles até que peguem um menino e o espanquem até a morte. Eles começam a machucar a menina também, mas nesse momento, alienígenas do Covenant chegam e afastam o guarda, levando a menina consigo. No presente, essa garota se tornou a Make e informa os hierarcas do Covenant que ela irá procurar a relíquia e o John por conta própria. Voltando para Halsey, ela finalmente desperta o corpo que mantinha escondido no laboratório, que é um clone dela mesma. Depois de uma conversa existencial para confirmar que o cérebro do clone estava em boas condições, a Halsey leva o John para um laboratório e o convence a passar por um procedimento especial para que ele possa retornar para o campo de batalha. Em seguida, eles inserem uma agulha no clone para extrair o seu cérebro, que é então implantado na cabeça do John, enquanto o clone é vaporizado. Quando o procedimento termina, a Cortana finalmente aparece com um holograma representando a inteligência artificial. A sua missão futura é se integrar completamente ao John para otimizar o seu desempenho físico e mental. No entanto, a Halsey limita o seu acesso temporariamente porque primeiro quer testá-lo para usar a relíquia. Quando John acorda, ele não gosta muito da ideia de ter uma voz na sua cabeça, mas eles ainda prosseguem para testar a relíquia. Assim que o John o toca, ele se ativa e mostra mais memórias da sua infância. Enquanto estava conectado, a Cortana não pode acessar as suas visões. Mais tarde, o John tenta pesquisar no banco de dados o local das suas memórias, e a Cortana tenta guiá-lo, mas nenhum dos nomes desperta emoções nele, como a relíquia faz. A Cortana lembra ele que seu regulador emocional o impede de sentir as coisas, então o John decide removê-lo. Quando a Cortana tenta avisar a Halsey disso, a doutora diz a Cortana para guiar o John para que ele a veja como uma amiga e não uma espiã. Seguindo as instruções da Cortana, o John remove com sucesso o regulador com uma faca, sem saber que ele estava sendo observado secretamente. Depois, o John sai para caminhar e experimenta o mundo com sentimentos reais. Ao ver um cachorro, ele lembra do Relic e volta correndo para a base para tentar tocá-lo novamente. E dessa vez, ele vê o seu eu infantil desenhando a relíquia repentinamente, o que deixa o seu pai irritado. Ele também desenhou um segundo artefato, dizendo que ambos os artefatos estavam juntos. O seu pai o fez enterrar algo, e quando John volta ao presente, ele estava desesperado para encontrá-lo. Ele se lembra de ver anéis de gelo ao redor do seu planeta, e a Cortana encontra no banco de dados que ele vem de Martinos, que se tornou desabitado após um cargueiro transportar um vírus que varreu toda a população.
Quando a Halsey o encontra, ele conta tudo e concordam em viajar juntos para Eridanos 2, para obter respostas. Enquanto isso, uma nave patrulha observa uma nave estelar do Covenant aparecer perto deles, mas, pro choque deles, ela não ataca. Eles estabelecem uma comunicação, e uma mulher desesperada pede por ajuda, dizendo que escapou do seu planeta quando foi atacado pela Covenant. Um grupo de soldados embarca na nave para resgatá-la, mas ela se revela como a Maki e solta uma emboscada de vermes alienígenas que imediatamente começam a matar todos os soldados. Ela se aproxima do líder para interrogá-lo, mas ele se recusa a falar, então ela o mata com uma arma na sua unha. A nave dos soldados não tem nada útil, então a Maki decide ir para Madrigal. Em ruína, a Quan vê nas notícias que o Graf estava dominando o seu planeta natal, então ela pede ao Soren para deixar ela ir lutar, mas ele se recusa. Mais tarde o Soren encontra a Quan tentando roubar uma das suas naves, então ela faz uma nova oferta. Se ele levar ela de volta para Madrigal, ela o pagará generosamente com o dinheiro da sua família. O Soren aceita e eles partem em uma nave. De volta à base, a Kai decide seguir o exemplo do John e também remove o seu regulador emocional. Já se sentindo diferente, ela também escolhe tingir o cabelo. Depois a Kai e o resto da equipe do John são chamados pela Miranda. Ela queria testar a relíquia enquanto a Halsey estava fora. No entanto, não importa quem é o toque. Nada acontece. Eventualmente, a Halsey e o John chegam a Eridanos e encontram a casa da infância do John. Imediatamente ele começa a cavar, apenas para encontrar uma caixa com seus desenhos. Então ele entra na casa e pede a Cortana para usar as suas memórias para recriar como esse lugar costumava ser. Enquanto ele caminha, mais e mais memórias voltam a ele, e ele vê seu eu criança desenhando muito e descobrindo uma estrutura metálica enorme. O desenho retratava uma caverna subterrânea que o pequeno John encontrou com o seu cachorro. Lá a criança tocou em algo na parede e fez a caverna começar a tremer. Então ele fugiu. Na próxima visão mostrou a Halsey chegando para ver o John de volta ao presente. O John pergunta a Halsey por que ela estava lá, mas ela diz que o trauma provavelmente embaralhou suas memórias. Então o John anuncia que lembrou onde está o segundo objeto. Eles se dirigem para o deserto e entram na antiga caverna, onde encontram outra parte da relíquia presa na parede. Enquanto isso, Soren e a Quan chegam a Madrigal, onde encontram um dos cartazes pela cabeça dela. Eles participam do memorial do pai dela, e a Quan fala com o segundo em comando do pai dela, apenas para descobrir que a revolução acabou e as pessoas estão com medo. Então estão apenas seguindo a liderança do Graf. A Quan surta e chama todos de covarde, o que chama a atenção dos guardas. Infelizmente tudo já foi tomado. A Quan convence o Soren a ajudá-la a encontrar sua tia, que terá o dinheiro para comprar de volta a sua nave. Enquanto atravessam o mercado, a dupla é atacada pelos locais, mas o Soren imediatamente se defende e começa a derrotá-los, e antes que as coisas de fato possam inflar bastante, a tia da Quan se revela. Então a Quan fica com ela enquanto Soren volta para verificar a nave. Mas infelizmente, um comerciante informa a ele que a nave já foi desmontada para as peças, então o Soren rouba a sua moto em vez disso. De volta a Quan, ela descobre que a sua tia, que ela não tem mais dinheiro, porque seu pai gastou tudo na revolução. A tia diz que o pai dela morreu por uma mentira e compartilhou uma história de anos atrás, antes da guerra, quando ele visitou um grupo no deserto chamado os Místicos. Quando ele voltou, seu comportamento era diferente e ele tinha certeza que o seu propósito era libertar Madrigal. A conversa é interrompida por um assassino enviado pelo Graf, que rapidamente mata a tia, e antes que ele possa matar a Quan, o Soren chega e abre fogo, mas o assassino ferido escapa pulando pela janela. O Soren arrasta Quan para fora, apenas para encontrar guardas atirando neles, mas a dupla sobe na moto e foge em grande velocidade. Eventualmente eles alcançam o deserto, mas a moto quebra. O Soren algema a Quan na moto e sai para procurar uma alternativa. No entanto, a Quan usa uma pedra para atingir a moto e consegue se libertar. Mais tarde, quando Soren volta em um jeep, encontra a moto sozinha. De repente, a Quan revela que estava escondida sob a areia e o surpreende por trás, o nocauteando. Em seguida, outro flashback mostra uma Halsey mais jovem fazendo um tour em uma instalação escolar especial em Eridanos. Ela viu um jovem John salvar uma criança de cair simplesmente segurando-o pelo tornozelo, o que foi muito impressionante. É então revelado que o marido dela era o Capitão Jacob, o que significa que a Miranda é a filha deles. No presente, a Miranda chega a Eridanos 2, onde a Halsey estava montando uma base para trabalhar na obtenção da Relíquia da Rocha. O Jacob a leva até a caverna onde a Halsey estava pedindo ao John para ficar longe dessa relíquia, pois é muito mais poderoso do que o primeiro.
Ele sai da caverna e descobre como a Kai mudou imediatamente, adivinhando o que ela fez. A Kai não se arrepende, mas o John diz que ela não estava apta para a batalha e a repreende. Mais tarde a equipe tenta penetrar na rocha com um laser, mas isso gera uma onda sonora impressionante que faz todos fugirem com uma dor insuportável. Essa onda é tão forte que chega a Mickey, que estava nas cavernas de Madrigal. Ela anuncia que agora sabe onde estava a localização da segunda relíquia. De volta à caverna, a barreira protetora ao redor da segunda relíquia finalmente se rompe. Enquanto todos se preparam para transportar a relíquia, o John ignora as ordens da Halsey e toca nela, permitindo-lhe ver uma memória da Halsey o sequestrando da sua casa para levá-la ao programa Spartan. A Halsey escuta o John gritar e vai até ele para verificar, então ele aproveita a chance para exigir respostas. Quando a Halsey diz que pode conversar mais tarde, depois de recuperar a relíquia, o John furioso tenta atacá-la, então a Cortana desliga sua ponte neural para nocauteá-lo. Quando o John acorda, ele descobre que eles estavam sendo atacados por uma nave espacial da Covenant, que rapidamente abre fogo e faz a equipe perder sua melhor nave. Eles terão que usar a nave da Miranda ao invés disso, e enquanto os cientistas evacuam, a Miranda e a Halsey correm para evitar as explosões e ajudá-los a entrar na nave. Os Spartans saem para lutar contra os alienígenas, que agora estão invadindo o acampamento. Uma batalha muito feroz começa, com ambos os lados usando todo tipo de tecnologia avançada e perdem muitas pessoas no processo. Ver toda essa morte faz a Kai congelar, tornando um alvo fácil para Covenant. O John quer salvá-la, então ele pula no veículo alienígena para fazê-lo se chocar. Depois, ele parte para lutar contra os alienígenas cara a cara, espancando-os com muita fúria, uma fúria bem incomum. Como o John estava distraído com isso, um alienígena consegue alcançar a relíquia, e a nave principal da Covenant o leva embora. Antes de partir, eles deixam a Mickey no chão, onde ela estava fingindo ser uma refém libertada. Depois, a Kai e a Mickey são levadas à enfermaria e o John decide trancar a Halsey em uma cela. Então, ele ativa o sistema de descontaminação e deveria dosar a Halsey com muita radiação. Enquanto a médica implora pela sua vida, o John diz a Cortana para parar com isso, mas ela não consegue anular o sistema. No último segundo, o John liberta Halsey e revela que tudo isso foi um teste para conhecer os limites da Cortana. Mais tarde, a Mickey conta aos médicos que foi sequestrada quando criança pela Covenant, mas ela estava se recusando a dizer mais, a menos que fale com o John. Os superiores permitem que o John veja a Mickey, que explica que a Covenant quer a segunda relíquia que eles estão escondendo. O John quer saber por que deveriam confiar nela, então a Mickey explica que ela é uma abençoada, assim como ele. Isso perturba o John, tanto que ele sai da sala enquanto Jacob faz a sua equipe começar a rastrear o sistema Saru, que nunca foi explorado antes para eles conseguirem encontrar a relíquia. A Pagansky faz a Halsey oferecer um relatório completo sobre a Cortana e os clones na esperança de torná-lo um bote expiratório. O John chega e assume o interrogatório, o que a Parangolsky permite, contanto que ele faça ela falar. A Halsey explica que ela criou o programa Spartan para proteger a humanidade, mas as modificações exigiam crianças para funcionar. Já que nenhum pai aprovaria isso, ela sequestrou as crianças e as substituiu por clones, que eventualmente morreram de um distúrbio de convulsões não diagnosticado. A Halsey finge que apenas ela sabe disso para proteger o Jacob e a Parangolsky, mas a conversa também é escutada pela Miranda, que agora considera sua mãe uma monstra. O John furioso deixa a sala e pede a Miranda para confirmar se a Mickey realmente pode interagir com a relíquia. Ele também diz a Cortana que tentará se livrar dela. Em seguida ele visita a Kai para compartilhar a verdade com ela e diz a ela para se recuperar, pois precisará dela. Enquanto isso, a Halsey vai ver a Parangolsky, que a informa de que estava fora do projeto e que a Miranda assumirá o seu cargo. Os guardas a expulsam. Enquanto a Miranda começa a testar a Mickey, o John começa a sentir ansiedade e foge para pedir ao computador uma verificação de saúde. De repente, ele tem uma visão da Quan, que desaparece quando o computador anuncia que o John precisa ver um médico urgentemente. Mais tarde, quando a Miranda tenta assumir o laboratório da sua mãe, o computador nega o acesso e mostra apenas uma mensagem da Halsey pedindo para encontrá-la. A Miranda vai ver ela e a chama de monstro. A Halsey se desculpa por ter sido uma mãe ausente, chocando a Miranda, que sai sem dizer uma única palavra. No entanto, é revelado que a Halsey estava atuando. Ela usou uma lente de contato especial para obter uma cópia da retina da Miranda e recupera o acesso ao programa Spartan. Quando a Miranda volta ao laboratório, ela tem acesso ao computador, e os resultados dos testes revelam que o John e a Mickey compartilham códigos genéticos únicos, tornando os dois um em 1 bilhão.
Em seguida, o John corre para ver a Mickey, dizendo que não encontrará nada no local que ela mencionou. O John começa a perder a cabeça e a Mickey explica que tocar na relíquia o deixou doente. A Covenant tinha outras pedras menos poderosas que costumavam deixá-la doente também, mas depois de muito treino, ela aprendeu a controlá-las e as pedras se tornam seus servos. Se o John permitir que ela acesse a relíquia, ela pode ajudá-lo a encontrar a paz. Enquanto a Halsey secretamente recupera o acesso a Cortana, o John convence a Miranda a deixá-lo tocar na relíquia novamente para testar as palavras da Mickey. Na sala dela, a Mickey sente que algo ruim estava prestes a acontecer e derruba o guarda que estava ali. No entanto, enquanto o John estava tocando na relíquia, tanto ele quanto a Mickey começam a ter convulsões. A mente do John é inundada por memórias perturbadoras, até que de repente ele se encontra em um campo de uma montanha com a Mickey, e os médicos veem que seus sinais vitais estão perfeitamente sincronizados. O John percebe que eles estão dentro do anel Halo. Mas, quando ele toca a Mickey, a visão volta para Madrigal. A Quan estava cruzando o deserto no Jeep enquanto se lembra da sua família. Eventualmente, ela encontra uma tempestade de areia, mas continua indo até ver uma sombra estranha. Ela sai do veículo para fazer contato, apenas para ser nocauteada. Quando acorda, ela se encontra com os místicos e conhece o líder dele, que se recusa a mostrar o que o seu pai viu porque ela não estava pronta. No entanto, a Quan muda de ideia quando compartilha tudo pelo que passou para estar ali. A Desiderata explica que o ancestral da Quan descobriu um combustível no deserto que agora sustenta o planeta e fez com que ele encontrasse um ser estranho que lhe disse o seu verdadeiro propósito. Em seguida, Desiderata pega uma chama desse combustível e a coloca em uma tigela, onde se transforma em água para Quan beber. De repente, a realidade da Quan é alterada e ela aparece de volta na nave do John com ele. Eles pousam no meio do deserto e voltam ao acampamento dos místicos, onde o Ratch os recebe e anuncia o início da luta. Pro choque da Quan, ela tem que lutar contra o John ela mesma. Ela tenta o melhor que pode, mas obviamente o John a mata facilmente. No entanto, isso é apenas uma visão e sua vida é apenas redefinida para que ela possa tentar novamente. A Quan tenta lutar várias vezes com armas diferentes, mas o resultado é sempre o mesmo. Eventualmente ela cai de joelhos e pergunta o que ele quer, fazendo o John tirar o capacete e oferecer a mão. Em seguida, o John a leva para o deserto, onde ele vê um ser passando pelas formas de todos os seus ancestrais até se tornar o seu pai, que pede desculpas por tudo e revela que há um portal especial aqui alimentado pelo solo de Madrigal. Então é dever da Quan protegê-lo. Quando a Quan acorda, ela aceita o seu papel como nova protetora e pega o Jeep de volta para o Outpost, onde visita sua casa antiga. Depois de pegar umas cartas antigas sobre o portal, ela escuta um barulho estranho. É o Soren que voltou porque prometeu ao John que a protegeria. Nesse momento, o Graf e seus homens cercam o Outpost, mas a Quan simplesmente tem um plano. Eles podem usar um túnel para ligar a estação de hidrogênio e matá-los todos de uma vez, enquanto os dois se escondem no bunker. Infelizmente, o cano deve ser aberto manualmente, então a Quan desce por um túnel secreto, enquanto Soren mantém um inimigo distraído com fogo aberto antes de se infiltrar para matar os soldados cara a cara. A Quan chega ao túnel apenas para ser encontrada por um soldado, então eles começam a lutar e ela é salva pelo Soren, que atira no cara. Em seguida, eles se separam para chegar ao bunker. Enquanto Soren continua a matar, a Quan cria uma distração com uma granada alienígena. De repente, o Graf consegue derrubar o Soren e ameaça matá-lo se a Quan não sair. Mas ela encontra uma arma Spartan, atira no cano e cria uma explosão enorme. O Soren e a Quan conseguem entrar no bunker antes que as chamas os alcancem, mas seus inimigos agora são apenas poeira. Depois que a chuva limpa as chamas, o Soren se despede da Quan, que o paga com algum dinheiro que encontrou no Outpost. Mais tarde, a Halsey e a Cortana notam que a saúde do John melhorou desde que ele se conectou com a Mickey. O John leva a Mickey para passear e ela explica que o Covenant quer o Halo por conta de uma profecia que diz que aqueles que forem dignos se tornarão deuses. O John quer saber o que acontecerá com aqueles que não forem dignos e fica perturbado ao escutar que serão purificados. Sua conversa é interrompida quando os soldados levam o John de volta à base, onde eles assistem relatórios de todas as cidades que a Covenant destruiu, resultando na morte de 11 milhões de pessoas. A Parangolski diz que não podem mais esperar que a Covenant venha até eles, e o John concorda, pedindo permissão para deixar a Mickey usar a relíquia para encontrar o segundo, e como consequência a base da Covenant
Depois, o Jon visita a Mickey para dar a notícia. Ela agradece a ele com um beijo e acaba se envolvendo na sua cama enquanto a Cortana observa tudo. Mais tarde, depois que o Jon adormece, a Mickey decide que é melhor aqui do que com o Covenant. Então, ela remove a sua unha com a arma escondida. Na manhã seguinte, o Jacob informa a Halsey que a Parangolski quer que ela deixe o planeta antes do meio-dia. Depois que ele sai, a Halsey usa a lente especial e acessa o sistema para contatar a Mickey. Ela explica que a UNC não deveria ter acesso às relíquias e ao Halo, porque a humanidade irá usá-los para se destruir. Ela também acredita que a Mickey e o Jon estão sendo usados pelo governo. A Halsey jura que é a única que pode ajudar. Então, ela quer que a Mickey convença o Jon a roubar a relíquia e trazer para ela. No entanto, quando a Halsey menciona despertar o verdadeiro potencial da humanidade, a Mickey lembra do discurso da Covenant sobre se tornar deuses e desliga. Recusando-se a desistir, a Halsey entra em contato com a equipe do Jon. Após dizer que a cadeia de comando foi corrompida, invoca o protocolo mencionado, significando que os Spartans ficam offline e só recebem ordens dela. Ela diz a eles que o Jon não está bem e não pode ser confiado. Então, eles devem pegá-lo, além da Mickey e da relíquia, e trazê-los para sua nave. A Kai não gosta do som disso, então a Halsey ordena que os outros Spartans a derrubem e a deixam algemada na base. A Miranda termina de analisar o seu áudio alienígena que ela obteve da nave que foi atacada tempos atrás e descobre que a voz é da Mickey. As ligações não estavam funcionando por conta da Halsey, então ela deve correr para avisar os outros. O Jon pega a Mickey para ir atrás da relíquia, enquanto os Spartans esperam por eles no final do corredor para atacar. No entanto, a Cortana se afeiçoou ao Jon e opta por avisá-lo da armadilha, desconectando a Halsey do sistema. Depois de enviar a Mickey para longe, o Jon avança e luta contra os seus colegas, oferecendo um desafio justo, mesmo sem a sua armadura. Logo a Kai se liberta e se junta à batalha, lutando ao lado do Jon. Enquanto isso, a Mickey corre para o quarto da relíquia para contar ao Jacob e a Parangolski o que aconteceu, mas eles são interrompidos pela Miranda, que os informa que a Mickey é a inimiga. Os guardas imediatamente a derrubam e começam a queimá-la com suas armas. A Mickey se lembra dos homens que a machucaram quando ela era criança e toca na relíquia em busca de vingança, ativando na hora. A relíquia derruba os Spartans e os guardas, enquanto a Mickey e o Jon aparecem no anel. A Mickey se despede antes de desaparecer. Quando o Jon acorda tonto, ele descobre que a base inteira foi atacada. A Miranda informa que a Mickey partiu com a relíquia, então ele corre para encontrá-la, só para encontrar seu caminho bloqueado por vários Spartans ameaçando atirar na Kai. O Jon começa a explicar que a Halsey o sequestrou e os lavou cerebralmente, mas os Spartans não acreditam nele, até que o Jacob aparece e confirma a história, admitindo que ajudou a sua esposa. A Miranda escuta isso e fica enojada com ele também. Os Spartans concordam em ajudar o Jon a encontrar a Mickey, enquanto a Kai vai atrás da Halsey. Infelizmente, a Mickey já partiu em uma nave espacial, mas a Halsey ainda estava perto o suficiente para Kai pular na sua nave e atravessar o teto. O assistente da Halsey a atinge por trás, mas a Kai o mata imediatamente, enquanto a Halsey aproveita a distração para escapar na cápsula de emergência. A nave então cai perto da base, mas felizmente a Kai sobrevive graças à sua armadura. Depois, o Jon lembra-se da profecia dos Covenant e percebe que é uma pista. Usando a Cortana, ele procura por um planeta que se parece com pedaços de vidro e finalmente o encontra, revelando que um truque de luz normalmente o mantém escondido dos olhos humanos. Enquanto a equipe Spartan parte para recuperar a relíquia, os homens do Jacob encontram a Halsey e trazem de volta à base, onde ela será executada. No entanto, a Halsey tem uma convulsão e começa a sangrar pelo nariz, o que significa que ela é na verdade um clone. No verdadeiro salão, a Mickey retorna ao Covenant e entrega as relíquias, o que permitirá aos hierarcas iniciar a grande jornada. Ela para acompanhá-los e eles a aceitam. No entanto, em particular, discutem como a matarão depois de ela ativar as relíquias. A nave começa a apresentar falhas e uma sala pega fogo. A Kai apaga o fogo imediatamente, enquanto Jon se recusa a parar. Após muitos solavancos pelo espaço, eles finalmente alcançam seu destino em segurança. A equipe desce no planeta e derruba facilmente os guardas sem acionar um alarme, pois todos os alienígenas estão no templo. Quando as duas relíquias são colocadas juntas, o Jon e a Mickey imediatamente sentem a presença um do outro. O Jon começa a se sentir tonto e cai do seu esconderijo, permitindo que o inimigo o veja. Os hierarcas pensam que a Mickey o trouxe aqui e libertam um exército de guerreiros Sangheili. Uma batalha feroz começa entre os Spartans e os Sangheili.
Os humanos conseguem derrubar um bom número de alienígenas, especialmente o John, que derrota vários inimigos antes de ir atrás do líder. Infelizmente o alienígena é muito forte e logo domina, rachando lentamente seu capacete. A Mickey vê isso e corre de volta para a relíquia, tocando para libertar uma onda que atinge a maioria dos guerreiros alienígenas e os empurram de um penhasco. Em seguida, a relíquia dispara um feixe de luz para o céu, revelando a localização do Halo. Enquanto os alienígenas se ajoelham diante a visão, o John se aproxima da Mickey, apenas para de repente aparecer na visão do anel do Halo, enquanto tenta convencer a Mickey de que isso não é real e que eles precisam sair dali. Os outros Spartans protegem o corpo congelado do John dos alienígenas restantes, no entanto, há muitos deles, e o fogo é avassalador. De repente o John percebe que a Mickey estava sangrando, e quando ele volta à realidade, seu corpo morto cai no chão. Acontece que a Kai teve que matá-la para salvar o John. A relíquia é ativada e o mapa do Halo desaparece. Então o Covenant só conseguiu ver a metade dele. Em breve os Spartans são dominados pelos alienígenas e todos caem, exceto John, que se recusa a sair sem a equipe e as relíquias para evitar congelar quando as toca. O John pede a Cortana para assumir o controle do seu corpo, mas ela se recusa porque não tem certeza se pode trazê-lo de volta. Isso permite que o líder alienígena atinja o John, fazendo ele voar. Como está prestes a morrer de qualquer maneira, a Cortana finalmente aceita assumir o controle. Com a Cortana no comando de um corpo tão poderoso, os alienígenas são rapidamente mortos em segundos. O líder ainda estava de pé, mas a Cortana controla a nave Spartan à distância e usa para derrubar o líder. Em seguida, ela pega as relíquias e escapa com os outros Spartans nas suas naves. Como eles não têm kits de primeiros socorros, eles cuidam dos ferimentos com fogo. Mais tarde, quando a Kai verifica o John, o corpo apenas se move, deixando para o público decidir se ele voltou ou não à vida. O que vocês acharam? Deixe aí nos comentários.